pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Rafael, para quem não me conhece, e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao meu canal Occult World. E galera, hoje a gente vai bater um papo sobre um assunto bem polêmico. Eu não sei se vocês estão conseguindo escutar minha voz direito, porque eu estou falando realmente baixo, né? Porque já está todo mundo dormindo aqui em casa e já passa de meia-noite, né? Mas vamos tentar prosseguir com o vídeo. Hoje o assunto, galera, vai ser um assunto bem polêmico que tá dando o que falar. Eu já tinha feito um vídeo sobre ele, né? E explicando a minha opinião, dando a minha opinião sincera, né? Mas o bicho tá pegando. O bicho tá pegando de todas as maneiras possíveis, né? Eu tô falando nada mais do que nada menos do que o Vic Vanilla, né? De novo, antes de eu dar continuidade ao vídeo, porque na verdade esse vídeo vai ser mais um bate-papo, né? Eu acho que vocês devem ter percebido que eu tô fazendo mais vídeos dando a minha opinião, né? E conversando um pouco com vocês no caso, né? Sobre esses assuntos que eu dou a minha opinião sincera do que eu acho, o que eu não acho, né? Isso também é importante, né? Eu acho também que é importante, né? Por isso que eu venho aqui dar minha opinião. Antes de dar continuidade, eu quero pedir para vocês que se inscrevam no canal, como sempre, o nosso ritualzinho de praxe, né? Que se inscrevam no canal, deixe o like, ative o sino das notificações, beleza, pessoal? Compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem, tranquilo? Pois assim, desse jeito, o YouTube vai reconhecer que vocês estão gostando do meu conteúdo e dessa maneira, toda vez que eu publicar algum vídeo novo no canal, eles vão recomendar para vocês. Perfeito? Então, beleza. Eu quero já começar, galera. Quando eu faço um vídeo dando a minha opinião sincera, eu gosto de começar, ou pelo menos eu falo no meio do vídeo, que eu falo duas coisas. Primeira coisa, eu quero que prestem bastante atenção, porque eu vou tentar ser o mais simples possível para falar com essas palavras. Eu falo duas coisas sempre. Primeira coisa, eu faço esses vídeos dando a minha opinião não com o intuito de criar uma briga, de criar uma guerra, né? De chegar ao ponto de ir para a justiça. Pelo contrário, se eu tiver errado em alguma coisa que eu fale, eu vou ver o vídeo novamente, vou rever o vídeo novamente, vou ver os comentários, e se eu tiver que fazer um vídeo retratação, eu irei fazer. Até então, nada aconteceu. Beleza? Então, sinal que eu estou indo pelo caminho correto. Quero dizer, estou cuidando bem as palavras que eu estou colocando no vídeo. E o segundo ponto que eu sempre procuro frisar é justamente esse que eu acabei de dizer. A gente tem que cuidar muito bem e escolher muito bem as palavras que a gente fala aqui no vídeo, ainda mais se tratando de vídeos como esse, dando a opinião sincera, né? Porque às vezes, galera, muitas pessoas vão concordar com o que você diz, mas outras não vão concordar. E pelo contrário, podem até achar ruim, podem se sentir ofendidos ou ofendidas e criar uma grande tempestade em copo d'água, que às vezes nem é para tudo isso, né? Então, essas duas coisinhas eu procuro frisar sempre. Cuidar o que eu falo, e eu não tenho o intuito de criar uma briga, uma guerra. Perfeito? Então, já deixando bem claro isso, vamos dar continuidade ao vídeo agora de fato. Eu tinha feito um vídeo falando sobre o Vic Vanilla há uns dias ou semanas atrás, não lembro, tá aí no canal, né?
Eu vou deixar aqui na descrição também, vai aparecer em algum canto da tela. Quem viu, reveja. Quem não viu, veja. E nesse vídeo eu havia falado sobre a conversão do Vic Vanilla de satanista, luciferianista, quimbandista para cristão. Em vários vídeos das redes sociais eu havia visto que ele realmente se converteu. Ele deixou o lado dele antigo, as crenças dele antigas, e foi para o lado cristão, foi para o lado de Deus, da fé espiritual cristã. Né? Ele deixou toda a bagagem dele de quimbanda, de umbandista, de satanista, e foi para o lado de Jeová, né? De Adonai. E até também dizem que ele iria abrir uma igreja. Né? Até então, beleza, eu procuro ser um cara que eu não fico criticando as pessoas pelas suas mudanças, né? Ainda mais se realmente aquela pessoa realmente está disposta a querer mudar e está falando a verdade, porque a verdade que aquela pessoa fala é a verdade dela, não é minha e também não é de mais ninguém. Perfeito? Não sei se vocês concordam comigo. Ok. E teve muitos vídeos de muitas pessoas criticando ele, ofendendo, criticando, né, falando que não acreditavam em sua conversão, rindo, chacoteando, né? E eu pensei, eu não gosto muito de fazer esses tipos de vídeos. Ah, e já deixando também bem claro, galera, eu não gosto de realmente de fazer esse tipo de vídeo. Justamente pelo fato de terem pessoas que provavelmente não vão gostar do vídeo e podem levar para o lado pessoal, tá bom? Mas eu acabo fazendo mesmo assim, né? Mas não com o intuito de criar uma briga, já deixando novamente bem claro, né? Eu só estou apenas dando a minha opinião sincera, beleza? Sincera. Então teve várias pessoas que não acreditaram na conversão dele, que chacotearam e tudo mais, né? E aí eu pensei, bom, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, dando a minha opinião sincera. E no vídeo eu expliquei o seguinte: muitas babaruxás, muitos pais de santos e mães de santos deixaram suas vidas passadas, deixaram de lado, abandonaram para sempre a sua vida de trabalhos, de rituais com entidades de religião africanas, né? De candomblé também, e foram para o lado cristão. Começaram a seguir Deus, Adonai, Jeová, se converteram, né? Batizaram-se nas águas e tudo mais. Se tornaram evangélicos ou cristãos, pastores, pastoras, enfim. E aí eu pergunto mais uma vez, qual é o problema de um cara que antigamente era luciferianista, satanista, quimbandeiro, não interessa qual dessas três vertentes ele era, ou se ele frequentava e praticava outros tipos de vertentes. Qual é o problema de uma pessoa se converter para Deus? Deixar tudo isso de lado, não querer mais saber e ir seguir uma nova vertente. Hoje em dia isso é muito comum. E mesmo assim muitas pessoas são criticadas, muitas pessoas são chacoteadas e muitas pessoas são condenadas por isso. Eu gosto de pensar e de falar que cada um tem que cuidar da sua própria vida e não se meter na vida do outro. Se aquilo, a conversão que eu digo, for boa para aquela pessoa e realmente é aquilo que ele ou ela quer na sua vida, beleza, ninguém tem que se meter ou falar ou algo do tipo, entendeu? Se for realmente válido para aquela pessoa, que a pessoa siga em frente e continue seguindo esse novo caminho, esse novo trajeto que ele ou ela quer seguir, porque o que importa é o que ele ou ela quer, não o que terceiros, fulanos e beltranos querem, né? Eu penso isso e essa é a minha opinião sincera. Pois bem,
Agora, recentemente, eu viajando pelas redes sociais, eu gosto muito de ver vídeos no TikTok, né? E eu vi vários vídeos do Vic Vanilla. Um deles foi o primeiro que deu entrada para isso tudo. Eu vi um vídeo do Vic Vanilla com uma senhora loira na frente de uma espécie de altar, né, com várias imagens de barro de entidades de religião, tipo Exus, Tranca-Ruas, Pombagiras, ou como muitos falam, Pombogiras. E nesse vídeo o Vic Vanilla ele tem uma marreta, né, um martelo, e ele alega no vídeo que isso ele após já ter realmente largado de mão a vida dele passada e já ido para a nova vida dele, né, de cristão ou judaico, como ele fala, né, alegando que essas entidades são demônios, que são pura maldade, e nesse vídeo ele quebra todas as entidades, todas as figuras de barro, dá marretada, mas marreta com tudo. E aí dá para essa senhora também marretar, e a mulher marretando, quebrando, sentando-lhe o pau nas entidades de barro, né, nas figuras, mas faz uma faxina, quebra geral. E isso acaba criando uma revolta muito grande. Revolta de quem? Para toda a nação de umbandistas, candomblencistas e quimbandeiros, macumbeiros e por aí vai. Toda essa gama de pessoas, homens e mulheres, que praticam essas vertentes mágicas afro-africanas se revoltaram mundialmente com esse vídeo de Vic Vanilla, quebrando, falando mal, alegando e confirmando que essas entidades são demônios, né, sendo que antigamente ele fazia trabalho com elas e tudo mais, né? E isso criou uma revolta muito grande. E teve muitas pessoas também que até chegaram a falar que iam meter processo no Vic Vanilla, né? E meteram. Meteram mesmo. E até em outros vídeos de macumbeiros e macumbeiras, né, eu que eu via falando, dando sua opinião também sincera sobre esse vídeo do Vic Vanilla, eles alegavam que o Vic Vanilla fez uma coisa que nunca tinha acontecido antes, que era reunir todo o povo de matriz africana, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, povos de rua, ciganos, tudo. Ele conseguiu fazer uma coisa que ninguém fazia antes, que era unir todos por uma única causa, que seria Vic Vanilla. O que eu acho, vamos começar a partir desse ponto, o que eu acho a respeito sobre esse vídeo do Vic Vanilla? Cara, sinceramente, eu não acho nada. Eu não acho absolutamente nada. Apenas se eu fosse o Vic Vanilla, eu não faria esse tipo de coisa. Por quê? Por causa da revolta que ele causou em toda a nação, né, de matriz africana, né, que ele mexeu com muita gente, ele deixou muita gente revoltada com isso, né, mas isso aí é uma coisa que na cabeça dele talvez não fosse danada, mas aí é que está a questão, a gente tem que pensar nas nossas atitudes e a gente tem que pensar nas consequências que vão vir através das nossas atitudes, né. Então, se eu fosse o Vic Vanilla, eu não teria feito isso, né? E existem muitos contraversos, existem vários pontos nesse vídeo do Vic Vanilla que o Vic Vanilla afirma que uns falam que o Vic Vanilla afirma que essas entidades,
essas figuras de barro são dele. Outros já falam que era de outra pessoa, né, e que ele não havia dado permissão para ele poder quebrar, né? Ou seja, são várias histórias com várias verdades. A mesma história, só que com vários relatos, com várias verdades. E a gente não sabe exatamente qual é a verdade correta, a verdade verdadeira, né? Mas se eu fosse o Vic Vanilla, a minha opinião sincera é que eu não teria feito isso para provocar, por mais que ele não tivesse a intenção de provocar. Eu não teria feito isso. Se fosse minhas entidades, se fosse minhas figuras de barro, e se eu não quisesse mais, eu doava para alguém que quisesse, né? Eu, como ele conhece gente desse tipo de ramo, né, nesse ramo no caso, né, de macumbeiros, de pessoas de matrizes africanas que trabalham nessas vertentes, então ele conhece, com certeza ele conhece. Então, que deem para essas pessoas, já que ele não quer mais, já que ele não acredita mais, já que ele não trabalha mais com esse tipo de entidade. Dê em vez de quebrar, ou se mesmo assim ele preferia quebrar, que quebrasse isoladamente em algum canto da casa dele, fizesse seus trabalhos isoladamente e não precisasse expor ao mundo em rede nacional, em rede de vídeos, de redes sociais, para todo mundo ver e criar uma briga, começar uma briga com muitos quibandeiros, umbandistas, candomblecistas, macumbeiros e por aí vai, né? Então essa é a minha opinião em relação a esse vídeo. Eu achei que foi um pouco, extrapolou um pouco demais, né, na minha opinião, mas cada um sabe o que faz, beleza? Eu estou tentando manter o máximo de respeito possível e também eu estou tentando cuidar muito bem as minhas palavras. Aí continuando, outros vídeos do Vic Vanilla que eu achei, na minha opinião, um pouco um absurdo, foi que vários vídeos dele, ele falava sobre os cristãos de hoje em dia, se eu não me engano foi isso mesmo que eu entendi, né? Ele falava muito, nos vídeos dele ele fala muito palavrão, ele humilha e xinga, né, os cristãos, dizendo que vocês são merda. Tem até vídeos dele, trechos de vídeos deles que eu vi, né, no TikTok. Eu também não sei se pode ter sido montagem, né, mas que estava ele lá, era ele, e falando com a voz dele, era ele, né? Que, eu não preciso do dinheiro de vocês, seus merdas. Os merda que eles falam, que ele se refere, no caso, talvez fosse nós, né? Ou os cristãos, né, de hoje em dia. Que eu não preciso do dinheiro de vocês, que vocês, se eu quisesse uma igreja para poder construir, se eu quisesse um dinheiro para construir uma igreja para dar conselho, eu abriria uma igreja para mim mesmo, com meu dinheiro, e ficava falando no espelho para mim mesmo, dando meus conselhos para mim mesmo. Algo assim do tipo, mais ou menos, né? Ou seja, eu achei um tanto desnecessário da parte dele usar esse tipo de vocabulário em rede social, né, em vídeos, gravando vídeos para rede social, falando esse tipo de linguajar, né, ainda mais ele, que segundo ele havia se convertido pro lado... eu não vou usar mais a palavra conversão, porque eu tinha visto um vídeo agora recente dele, que ele disse que ele não se converteu totalmente, né? Não é que ele se converteu, ele é de uma linhagem judaica e tudo mais, e é mística, né? Mas enfim, ele foi para o lado de Deus, né? Ele segue Adonai agora. E eu penso que para uma pessoa que segue Adonai, eu acho que ele não deveria usar esse tipo de, ter esse tipo de vocabulário com as pessoas, gravar vídeos xingando as outras de merda e tudo mais. Eu até tinha feito, eu fiz umas anotações aqui, mas as anotações eu vou ignorar porque basicamente o que eu quis falar eu já falei agora aqui no vídeo, né? E tem um outro detalhe muito interessante, na verdade tem dois detalhes interessantes. Vamos voltar àquele vídeo onde ele quebra as imagens.
e ele alega que aquilo tudo é demônio. Eu queria comentar com vocês que isso é uma coisa que me chamou a atenção, por causa que é justamente o que o livro que eu estou lendo sobre guias, caboclos e orixás, demônios ou de entidades, demônios ou divindades, alega. Lembrando que esse livro que eu estou lendo, que eu já fiz também um vídeo e falei sobre a minha opinião sincera sobre esse vídeo, que eu vou deixar aqui no card, que vai aparecer agora aqui, ele fala, do ponto de vista do pastor ou padre, né, Macedo, tá bom? É do ponto de vista dele, mas ambos, tanto o livro, o pastor e o Vic Vanilla, eles alegam a mesma coisa, que as entidades de terreiro, entidades de religiões de matrizes africanas, elas são demônios ao invés de entidades que ajudam as pessoas na sua evolução espiritual. Elas são demônios e não entidades boas, né? Isso é que eu fiquei curioso, me chamou a atenção e eu queria comentar com vocês sobre isso, né? E um outro detalhe, que num dos vídeos do Vic Vanilla, ele alega que, assim, ele fala assim, que eu respeito todas as religiões. Deixa eu até ver que foi isso que eu anotei aqui. Não, não é que eu respeito, ele não disse isso, ele disse que eu sou a favor de todas as religiões. Mas aí eu fico pensando, se ele disse isso com essas palavras e ele se converteu ou foi pro lado realmente de Deus, né? Um homem, uma pessoa que segue Deus agora, a partir de agora, arrisca, deveria falar que é a favor de todas as religiões? Pensem comigo. Pensem comigo. O que eu quero dizer é o seguinte. Sabe aquela pessoa fervorosa, realmente fervorosa, que acredita em Deus, que segue Deus, que acredita somente em Deus? Eu vou dar um exemplo melhor para vocês entenderem. Naquelas épocas de antigamente, Davi, Salomão, Jacó, Moisés, Noé, todas essas pessoas, todos esses grandes mestres, Jesus Cristo, Yeshua, né, como também é chamado, todas essas pessoas, os profetas, Isaías, vamos pegar na verdade como mais foco, não só essas pessoas que eu acabei de dizer, mas como mais foco Jesus Cristo, ou Yeshua, ou profetas como Isaías, da época de Jezabel, onde era muito praticado a idolatria, que seria a adoração para outras divindades, para outras vertentes mágicas, né? As pessoas adoravam outras divindades, outros deuses e deusas, além do Deus de Israel, que é o Deus único e onipotente. Essas pessoas, Jesus Cristo, o profeta Isaías, eles eram homens fervorosos a Deus, só acreditavam apenas em Deus. Aí eu te pergunto, você acha que esses homens, eles respeitavam outras religiões? Muito pelo contrário, eles até faziam a mesma coisa, provavelmente, que o próprio Vic Vanilla fez naquele vídeo quebrando as imagens, que seria uma espécie, seria na verdade uma anulação das pessoas para pararem de praticar a idolatria, né? Que era para pararem de acreditar em entidades falsas, né? E acreditarem no único Deus vivo que existe, que seria Adonai. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer, e também eu não sei se eu estou sendo muito enrolado, né? Mas se o Vic Vanilla, ele fala que ele foi para o lado de Deus, que ele acredita em Deus,
e quebrou entidades de religiões matrizes africanas e diz que não acredita mais nisso, que são demônios, como ele mesmo alega, então por que que ele fala que ele acredita em todas as religiões? Que ele é a favor de todas as religiões. Um homem de Deus não faria e não falaria uma coisa dessa. Eu não sei se vocês estão conseguindo agora entender um pouco melhor onde eu quero chegar, né? Mesmo ele dizendo nesse vídeo agora que eu vi por último, eu não vi na verdade, eu só peguei esse trecho da frase dele, que ele diz que ele não se converteu. Não é que ele não se converteu, ele é de uma linhagem judaica esotérica, foi o que ele falou, né? Pode ser até que sim, uma linhagem judaica esotérica, beleza, esoterismo. Para muitos o esoterismo, o misticismo já é considerado uma coisa do demônio, né? Se tu vai numa igreja e entra numa igreja e fala sobre esoterismo, misticismo, o padre já vai te abominar de uma tal forma que, meu pai do céu, né? Mas entendam onde eu quero chegar. E outro detalhe que eu já havia acabado de falar para vocês também. Gente, uma pessoa que é de Deus, que acredita agora em Deus, que só fala em Deus, usar esse tipo de vocabulário, xingar as pessoas, falar que eles são merdas e tudo mais, tu me desculpa, mas eu acho que isso aí não é coisa que se fale vindo de um homem que se tão pouco tempo acredita em Deus, que quer seguir o caminho de Deus e tudo mais. Tu me desculpa, mas Vicky, isso aí não é uma coisa que se fale para uma pessoa. Então, ou você é uma pessoa de Deus realmente, como você alega, ou você não é. Porque pessoas de Deus não vão xingar e humilhar outras pessoas em vídeos para botar depois em rede nacional. Não vão, dizendo, eu não preciso do dinheiro de vocês, vocês são os merdas e tudo mais. O homem de Deus não fala esse tipo de coisa. Pelo contrário, ele age de outra maneira, de outras maneiras, sejam elas quais forem. Tá bom, pessoal? Eu vou parar o vídeo agora por aqui. Eu vou finalizar ele agora, porque eu acho que tudo que eu poderia falar, dando a minha opinião sincera, eu já dei, né? Como eu digo e repito, esse vídeo não tem intuito de atacar ninguém, tá bom? Não tem intuito de atacar ninguém e muito menos de criar uma briga, uma guerra, tá bom? E eu só estou apenas dando a minha opinião sincera, tá bom? Sobre esses últimos e recentes vídeos de Vicky Vanilla, que tem coisas que realmente eu não concordo com vídeos dele falando esse tipo de coisa para as pessoas, os vocabulários e tudo mais, que eu acho que ele poderia usar uma tática diferente, ele poderia falar de maneira diferente e não ofender as pessoas, né? Sejam elas quem forem, né? Não precisa ofender, chamar vocês, imagina só eu chamar vocês, meu público de merda, que eu não preciso de vocês. Isso aí é uma coisa que é desnecessário, na minha opinião. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, compartilhe o máximo de pessoas que vocês puderem, ative o sininho das notificações, tá bom, pessoal? Um beijo no coração de cada um de vocês e que Adonai abençoe a vida de cada um de vocês e a família de vocês, agora e sempre. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.